No cenário do pós-guerra, ali na década de 50, a palavra de ordem era segurança. As pessoas queriam, sabe, estabilidade, progresso. E queriam soluções seguras, né? Exatamente. E um problema gigante da época eram os sedativos, os barbitúricos. Ah, sim. Eram eficazes, mas eram uma roleta russa. Viciavam e qualquer erro na dose podia ser fatal. Então a indústria farmacêutica viu ali uma oportunidade de ouro. Quem criasse um tranquilizante sem esses riscos... Ficaria bilionário. E eles acharam que tinham conseguido. Uma farmacêutica alemã, a Chemie Gruntal, sintetizou uma molécula nova em 1953. E ela parecia perfeita? Parecia. Nos testes, era um sedativo potente e, o mais incrível, era quase impossível ter uma overdose. Foi vendida como a solução ideal, principalmente para um público que precisava de segurança máxima, as gestantes, para aliviar os enjoos matinais. Era a promessa de uma gestação tranquila. Uma pílula mágica. Uma promessa que se tornou um dos maiores pesadelos da história da medicina moderna. Uma pílula que, em vez de paz, trouxe uma devastação que atravessou gerações e nos forçou a repensar tudo o que a gente entende por seguro num medicamento. Bem-vindos ao Hiperfoco. Hoje, vamos fazer uma análise a fundo da trágica e complexa história da talidomida. Vamos começar do início, então. A ascensão dessa droga maravilha. Em 1957, ela chega ao mercado e a explosão é global. Global mesmo. Foi vendida em mais de 50 países, com dezenas de nomes comerciais. Aqui no Brasil, o mais famoso era Cialis. E como uma droga se espalha tão rápido assim? Com marketing. Um marketing avassalador e, sendo bem direto, irresponsável. A palavra que eles usavam o tempo todo era inócua. Vendiam como se fosse um doce, algo totalmente inofensivo. E a distribuidora, uma empresa chamada DBCL, que, olha que curioso, também era dona do uísque Johnnie Walker. Sério? Não sabia desse detalhe. Sim. Ela enviou 250 mil cartas para médicos e farmacêuticos no mundo todo. 250 mil? É um número absurdo. E a mensagem era muito clara. É totalmente seguro. Inclusive para gestantes e lactantes. Era um carimbo, uma garantia da indústria. Só que essa garantia já nasceu com defeito, né? Os primeiros sinais de que tinha algo muito errado não demoraram. E nem estamos falando dos bebês ainda. Não, ainda não. Estamos falando dos adultos. Exato. Já em 1958, um ano depois do lançamento, a Grunenthal começou a receber relatos de efeitos colaterais bem graves. Em pessoas que usavam o remédio de forma contínua. Isso. Problemas neurológicos sérios. O que a gente chama hoje de neuropatia periférica. Que são aquelas cãibras fortíssimas, fraqueza muscular. Perda de equilíbrio, tontura, até perda de memória. Eram os primeiros alertas, os primeiros gritos de que a droga não tinha nada de inócua. O que, do ponto de vista de uma empresa, é um alarme vermelho piscando sem parar. Eles sabiam que a droga atacava o sistema nervoso. E mesmo assim, continuaram vendendo. Pior, continuaram garantindo a segurança para grávidas. Um grupo onde a cautela deveria ser 1000 vezes maior. E enquanto a empresa ignorava esses relatos, a verdadeira tragédia se desenrolava nos berçários, em silêncio. A partir de 1959, primeiro na Alemanha e depois no resto do mundo, começaram a nascer bebês com um tipo de malformação muito, muito peculiar. A focomélia. É uma imagem devastadora, né? É chocante. Os braços e as pernas são muito encurtados. As mãos e os pés parecem sair direto do tronco. Imagina o choque para os pais, esperando um bebê saudável e, de repente, essa realidade. E aqui no Brasil, o primeiro caso que a gente tem registro é de maio de 1962. Uma menina. Ela nasceu sem os braços, com as mãos atrofiadas saindo do tronco. E os pais eram muito jovens, 18 e 22 anos, era o primeiro filho. É difícil até de conceber o impacto. E a focomelia era só a ponta do iceberg, a face mais visível da síndrome. Tinha muito mais, né? Muito mais. A lista de efeitos era terrível: surdez, paralisia facial, problemas graves no coração, nos pulmões. E a taxa de mortalidade era altíssima. Brutal. Os dados falam que entre 40% e 45% desses bebês morriam. A maioria antes de completar um ano de vida.
Nossa! Era uma sentença, ou de morte, ou de uma vida de desafios imensos. E tudo isso por causa de uma pílula para enjoo. E a ciência demorou muito para alguém finalmente ligar os pontos e dizer, peraí, a culpa é desse remédio? Demorou. Mas em 1961, a ficha caiu. E de forma independente por 2 médicos. O Dr. Widukind Lenz, na Alemanha, E o Dr. William McBride, na Austrália. Eles observaram o padrão, conversaram com as mães e viram ela em comum. O uso da talidomida bem no comecinho da gestação. A prova científica estava na mesa. com a prova na mesa, imagino que a reação da Chemi Greenthal, a fabricante, tenha sido imediata. Retiraram do mercado, certo? A reação foi lenta, criminosamente lenta. Como assim? A empresa só tirou a droga do mercado em dezembro de 61, depois que a imprensa divulgou as pesquisas e o escândalo estourou. Quer dizer que eles esperaram a pressão pública? Exato. O Dr. Lenz chegou a dizer que a demora de apenas 10 dias das autoridades alemãs para proibir a droga pode ter custado o nascimento de mais 300 bebês com deformidades. 10 dias, 300 bebês. É assustador. Cada dia de negação tinha um custo humano altíssimo. Mas no meio desse desastre todo, um país foi uma grande exceção: os Estados Unidos. A tragédia lá foi evitada em grande parte. Por quê? Por causa de uma mulher. Uma pessoa. Frances Oldham Kelsey. Quem era ela? Ela era médica farmacologista e trabalhava como revisora na FDA, a agência reguladora americana. A farmacêutica Merrell queria a licença para vender a droga lá, e a pressão em cima da Kelsey para aprovar era gigantesca. Afinal, o remédio era um sucesso de vendas no mundo todo, né? Exatamente, mas ela bateu o pé e disse não. O que ela viu que os outros não viram? Ciência, ou melhor, a falta dela. Ela olhou a documentação e achou tudo insuficiente, anedótico. A empresa dizia, mas milhões de pessoas estão usando na Europa sem problemas. Um argumento de venda, não um argumento científico. Perfeito. A resposta dela na prática foi, isso não é um estudo clínico, é um experimento em massa sem controle. Eu quero dados robustos sobre segurança, especialmente em grávidas. Ela se apegou ao rigor científico de uma forma Implacável. E com isso, ela salvou milhares de famílias americanas de um sofrimento que a gente nem consegue imaginar. E a firmeza dela nos mostra o outro lado da história. Enquanto uma cientista se apegava aos fatos para defender a vida, a sociedade era jogada em dilemas morais terríveis. Tem um caso que é muito emblemático. Em Liege, na Bélgica. Uma mãe deu uma dose fatal de barbitúricos para a filha recém-nascida que tinha deformidades severas. Nossa! E ela foi a julgamento. Foi. E o júri absolveu. Absolveu, mas com que justificativa? A justificativa foi que o caso expunha os erros da medicina e a cupidez dos industriais. Foi um veredito que chocou o mundo, mas que também mostrou um nível de desespero, de abandono que essas famílias sentiam. Abriu um debate público horrível, né? Lembro de ter lido sobre as manchetes dos jornais da época. Deve-se deixar viver as crianças anormais. É um abismo moral. Um abismo que a ganância de uma empresa ajudou a cavar. É um contraste brutal. De um lado, essa mãe em desespero total, do outro, a Frances Kelsey sendo condecorada pelo presidente Kennedy em 62 com a maior honraria para um servidor público. Ela foi uma heroína. Sem dúvida. Mas se os Estados Unidos foram essa exceção, o Brasil, infelizmente, foi o exemplo oposto. A nossa tragédia aqui foi muito prolongada pela falha do sistema. A cronologia aqui no Brasil é assustadora. A droga foi proibida no mundo no final de 61. No Brasil, a proibição oficial só veio em agosto de 1962. E o pior não é nem o atraso. É que a proibição não significou nada na prática, né? Nada. O recolhimento dos estoques foi uma ficção. As fontes mostram que a talidomida continuou sendo vendida livremente em farmácias. Até quando? Até pelo menos 1965. 3 anos? 3 anos a mais de nascimentos que hoje são classificados como casos evitáveis. Crianças que nasceram com a síndrome porque o governo e as empresas falharam em tirar o veneno da prateleira. E quando parecia que o pesadelo tinha acabado, ele voltou, de uma forma ainda mais perversa. Como assim? Voltou. Em 1965, no mesmo ano em que o remédio finalmente sumiu das farmácias, ele foi aprovado de novo, desta vez para um uso específico, tratar uma complicação da hanseníase. Espera aí.
aprovaram a mesma droga de novo, sem um sistema de controle de distribuição minimamente sério. Era uma receita para o desastre. E foi. O resultado disso é um dos fatos mais tristes e vergonhosos dessa história no nosso país. O Brasil se tornou o único país do mundo com 3 gerações de vítimas da talidomida. Exato. A primeira lei que realmente tentou criar um controle mais rigoroso só veio em 1997. São mais de 30 anos de uma falha contínua. E a gente precisa entender o que isso significa na vida real. A hanseníase, por si só, já é uma doença cercada de estigma. Um preconceito enorme. Agora imagine uma mulher, já lidando com esse estigma todo, que recebe um remédio para aliviar suas dores e, por falta de informação, por falta de controle, ela engravida e o filho nasce com a síndrome. É uma tragédia em cima de outra tragédia. Foi nesse cenário de completo abandono que as vítimas começaram a se organizar. Em 73, um grupo de famílias no Rio Grande do Sul se uniu. Para criar uma associação e lutar por uma pensão do governo. Foi o comecinho de uma jornada muito longa e dolorosa por justiça. E a voz dessas vítimas era muito poderosa. Tem uma frase da Langelina Nakarato, presidente de uma das associações, que resume tudo. Eu lembro dessa citação. Ela disse: É preciso que as autoridades saibam como uma pessoa afetada pela droga é discriminada na sociedade e que ela foi vítima, não tem culpa. Exatamente. Elas não queriam caridade, queriam responsabilidade. E essa luta por responsabilidade se arrastou por décadas nos tribunais. Na Alemanha, o julgamento da Grünenthal começou em 68. E terminou num acordo. Nenhum diretor foi para a cadeia. Ninguém foi criminalmente punido. E aqui no Brasil? A mesma lentidão. A primeira lei de pensão para as vítimas só veio em 1982. E a indenização por danos morais, que é o reconhecimento do sofrimento, só em 2010. Quase 50 anos depois. É inacreditável. E mesmo assim, a luta não acabou. Em 2019, essas famílias viveram um novo pesadelo. A Fundação Alemã Contergan, que administra as pensões, ameaçou cortar o benefício de 58 vítimas brasileiras. Mas por quê? Por uma tecnicalidade. A alegação era que o Sedalys, o remédio vendido aqui, não era um produto direto da Grünenthal. Uma manobra burocrática cruel. Que reabriu todas as feridas e gerou um pânico imenso em pessoas que dependem dessa pensão para sobreviver. É um ciclo de crueldade que não acaba. Parece que não. Mas apesar de toda essa dor, é inegável que o desastre da talidomida mudou o mundo. Foi um divisor de águas, né? A segurança que a gente tem hoje nasceu daí. Nasceu daí, sem dúvida. A tragédia forçou a criação de protocolos de testes clínicos que hoje são padrão. A ideia de testar exaustivamente em animais, inclusive em fêmeas prenhas, de várias espécies diferentes. Isso veio da talidomida. E talvez o mais importante, consolidou um conceito que hoje parece óbvio, mas não era: a farmacovigilância. Que é essa ideia de que o trabalho não acaba quando o remédio chega na farmácia. É preciso continuar monitorando. A talidomida nos ensinou, da forma mais brutal possível, que a população se torna a fase final do teste clínico. E sem um sistema para ouvir os relatos e agir rápido, qualquer remédio novo é uma bomba relógio em potencial. Nos Estados Unidos, a reação foi o Harris-Kefauver Amendment, de 1962. Uma lei revolucionária. Totalmente. Pela primeira vez, obrigou as farmacêuticas a provarem não só que seus remédios eram seguros, mas também que eram eficazes para o que se propunham. Inaugurou a era moderna da regulação de medicamentos. Mas é fundamental a gente sempre lembrar o preço dessa evolução. Todas essas leis, esses protocolos, essas fases de testes que nos protegem hoje, foram escritos com o sofrimento dessas famílias. Os sobreviventes, hoje idosos, carregam no corpo as marcas da ganância e da negligência de uma era. E a vida deles continua a ser um desafio diário. Tem um depoimento de uma vítima, a Maria da Graça Moraes dos Santos, que é muito tocante. O que ela diz? Ela diz: sinto muita dor no corpo todo. Vivo sempre acamada. Fazer comida é complicado. Tenho que contar com a ajuda do meu marido para tudo. O dinheiro da indenização não apaga a dor diária, não devolve a autonomia.
E é por isso que o trabalho das associações de vítimas, como a ABPST, fundada em 91 pela Cláudia Maximino, que também é uma vítima. É tão vital. Eles não lutaram só por dinheiro. Lutaram por dignidade, por legislação e, principalmente, por prevenção, para que nenhuma outra família passasse pelo que eles passaram. A história da talidomida é esse lembrete permanente do custo humano por trás de cada bula de remédio, de cada decisão de uma agência reguladora. Expõe a responsabilidade imensa da indústria, dos médicos e do Estado. Um desastre que, por mais paradoxal que seja, nos deixou um legado de vigilância. A segurança dos medicamentos hoje é maior porque fomos forçados a aprender da pior maneira possível. Para não perder nenhuma de nossas análises, curta e siga nosso podcast na sua plataforma preferida. E se você acredita que esta história precisa ser ouvida, compartilhe a verdade com quem precisa. A talidomida, sob um controle extremamente rigoroso, ainda é usada hoje para tratar hanseníase e alguns tipos de câncer, como o mieloma múltiplo. E a questão que permanece não é se um medicamento pode ser perigoso, todos podem. A questão é se aprendemos o suficiente para equilibrar seus riscos e benefícios, garantindo que a história nunca mais se repita da mesma forma.